Contabilizei. Agora nós vamos falar de um outro tema, de um outro assunto que é muito abordado em todos os escritórios, eu escuto sempre muito sobre isso, que é o contador tem que fazer tudo. Você já deve ter ouvido isso, ou de forma talvez diferente, mas já tenha enfrentado uma situação parecida com essa, que é, puxa, o cliente acha que a gente tem que fazer tudo. Né? Até é engraçado porque nessa semana a gente teve um caso semelhante aqui na nossa empresa. Né? Um cliente mandou um e-mail dizendo que a gente não entregou uma obrigação que não é nossa obrigação entregar. Né? E ele entende que sim, porque os clientes em geral eles têm essa mania de achar que qualquer coisa do governo, qualquer obrigação que exista no mundo, a obrigação é do contador saber e ter que cuidar disso. Como é que a gente elimina esse tipo de problema? Não elimina. Você vê que não elimina porque mesmo tendo isso, a gente ainda de vez em quando sofre, né, a abordagem de um cliente que não percebeu como é que as coisas devem funcionar. Mas como é que a gente mitiga muito esse problema e como é que a gente reduz muito esse tipo de problema no escritório de contabilidade? Primeira coisa que eu vou deixar claro para vocês é o seguinte: se você não tem contrato com o teu cliente, estabeleça já esse contrato, imediatamente. Primeira coisa que você precisa ter na relação com o seu cliente, que entenda que essa relação é uma relação profissional, é uma relação comercial e profissional. Para que a relação esteja estabelecida de forma adequada, correta, com as bases corretas, você precisa ter um contrato. Segundo ponto, dentro desse contrato, defina claramente qual é o escopo de trabalho que você tem com o teu cliente. Porque quando você não define escopo, a sensação do cliente é que você tem que fazer tudo e a sensação que você tem em relação ao cliente é que você está sempre devendo alguma coisa para ele. E ele não valoriza aquilo que você faz a mais, inclusive. Então, para que essa relação fique estabelecida de forma mais adequada e que você mitigue, inclusive, responsabilidades e até, de repente, multas ou coisas do tipo, é muito importante que você tenha contrato de prestação de serviço com o teu cliente. Além de contrato, estabeleça escopo claro. E mais uma dica que eu te dou, além de ter o escopo claro, o escopo significa o que eu vou fazer para você, o que eu vou te entregar, quais as áreas, quais as obrigações, defina também aquilo que não faz parte do escopo. É importante você colocar isso até numa cláusula dizendo, isto aqui, esses itens estão fora do escopo, estão fora do meu trabalho. Como tem muito cliente, é muito comum acontecer isso, o cliente muda a contabilidade para um novo escritório e ele acha que ao mudar para o novo escritório tem a obrigação de fazer uma auditoria dos últimos 5 anos e prever tudo que está de errado. Mas ele não te contratou para fazer auditoria, ele te contratou para fazer serviço daqui para frente. Então, quando você coloca isso no contrato, né, essas limitações de escopo, você diz claramente dizendo assim, olha, eu não sou responsável por absolutamente nada do para trás, a não ser que você me contrate para fazer uma due diligence, uma auditoria, ou contrate uma empresa de auditoria que vai ficar responsável em verificar. E além disso, se tiver alguma coisa errada que tem que ser retificado ou refeito, que não está dentro do escopo do trabalho que está sendo contratado. Porque é muito comum acontecer isso. Então, essa relação, ao longo dos anos, ela foi uma relação que sempre foi feita de forma muito empírica. Né? O contrato, eu sei porque o nosso escritório tem mais de 30 anos de existência, e lá no começo, muitas vezes... muitos clientes, o meu pai, quando começou o escritório, ele não tinha contrato, era fechava de boca. Hoje, graças a Deus, nós temos 100% de contrato com todo mundo, a gente mudou essa regra já há algumas décadas no escritório, porque é muito importante que a relação esteja estabelecida de forma profissional. E isso ajuda, não elimina 100%, mas ajuda a mitigar muito problema. E além disso, estabelece de forma clara como é que vai ser a relação entre o escritório, o cliente e o que ele está contratando. Porque precisa ficar claro, inclusive, que aqueles honorários se referem a uma lista de serviços. E que se ele quiser ampliar a lista de serviços, naturalmente o honorário tem que ser revisto, tem que ser reajustado. Então, no meu ponto de vista, é fundamental que você tenha contrato, que dentro do contrato você tenha muito claro a definição de escopo e já mande esse escopo numa proposta inicial, faça o cliente aceitar a proposta, faça contrato de prestação de serviço, defina escopo claro desse contrato e defina também a limitação de escopo. Muito importante que você coloque esses itens para que você fique mais seguro e para que a relação entre você e o cliente fique cada vez mais transparente, mais clara e cada um sabe daquilo que foi contratado e qual é a obrigação e a responsabilidade de cada um. Contabilizou? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Mais uma vez peço para que você curta o canal, que você acompanhe o canal, assine o canal. Se você gostou, compartilhe para ajudar o engajamento do canal, para que a gente se mantenha motivado em gerar novos vídeos que te ajudem a melhorar o teu negócio. Siga a gente no Instagram, no YouTube, siga a gente no TikTok,
que a gente vai estar sempre colocando conteúdos interessantes sobre gestão de negócio, gestão de escritório, gestão de empresas e, de forma geral, o meu intuito é melhorar o ambiente de negócio contábil no Brasil para que a gente fique cada vez mais com um ambiente profissional, eficiente e que a gente agregue valor para esse mercado e para esses profissionais que são fundamentais para a sociedade brasileira. Contabilizou? Um forte abraço.